bom dia, ouvintes da Mídia FM. Estamos chegando na nossa querida rádio Mídia FM, agora 11 horas 4 minutos, neste sábado, 15 de outubro de 2016. Primeiramente, parabéns a todos os professores, inclusive a nossa convidada que está aqui hoje, a Gisele, que a gente já vai apresentá-la já. Também é professora, já trabalhou na área, e também aos nossos colegas professores aí, que estamos comemorando hoje o Dia do Professor, e sem professor não há praticamente educação, não há nada que se compare à formação desse, né, aliás, de nenhuma profissão, né? Bom dia, Gisele. Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-la aqui. Deixa eu só dar mais uma empurradinha para ficar mais perto aí para você. Obrigada. Para você não precisar se aproximar tanto, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer recebê-la, Gisele Guimarães Fleming. Aliás, é uma socorrense que virou canadense. Digamos socorrense, canadense e socorrense, né? Que você tem uma ponte aérea, né? É verdade, é verdade. Sempre, mas as minhas raízes são né, do Brasil, então Exato. Eu sou socorrense. Tenho o meu ladinho canadense, gosto bastante lá, mas Exato. Ainda socorrense. Exato. Deixa eu te perguntar, como é que foi esse insight, esse momento que você falou, não, vou-me embora, vou para o Canadá. Por que o Canadá, né? Por que você fez essa escolha? Como é que foi essa ida ao Canadá? E depois a gente vai te mostrar, né? Nós vamos falar e mostrar aos nossos ouvintes toda a estrutura que você montou, tanto em Socorro quanto no Canadá. Bem, na verdade, na época, eu estava na Unicamp fazendo meu curso de engenharia ambiental, e quando eu terminei, um professor me chamou para trabalhar na geologia médica, e ele falou, olha, venha fazer o mestrado, mas você precisa aprimorar o inglês. E nesse sentido eu estava então buscando a melhorar o inglês, mas eu estava procurando também algum outro local para estar trabalhando, estudando. Exato. Eu estava vendo com a Universidade de Freiberg, na Holanda, que recebe muito bem qualquer etnia. Então eu fui para ficar 6 meses, meu pai se acidentou e eu acabei voltando antes. Entendi. Mas valeu a experiência, e quando voltei, disse ao meu professor Bernardino, acho que eu quero morar no Canadá. Já mudou. Bem, acho que agora temos onde chegar. Eu concluí meus estudos na universidade, na Unicamp, e me dediquei, voltei a Socorro, fiquei 3 anos em Socorro, me dedicando a montar um dossiê, apresentar ao governo do Canadá, para saber se ele poderia me aceitar residir lá. Então isso contaria a minha experiência profissional, contaria a minha formação acadêmica e o que eu já tinha desenvolvido aqui. Exato. E levou um tempo, viu, Luiz? Olha, não foi tão fácil, tão simples como eu estou dizendo, mas foi uma determinação minha. Agora, como foi esse lance de você se preparar tecnicamente? Porque você tem vários cursos, não só, né, você terminou o mestrado em geologia, mas antes disso, né, numa situação pregressa, aí você tem vários cursos que você fez ao longo do percurso. É verdade, né? Você falou bem. Eu comecei com o magistério aqui em Socorro, fiz magistério e colegial ao mesmo tempo, concluí os 2 no mesmo ano. Exato. E logo em seguida eu decidi fazer análise de sistemas. Análise de sistemas era um curso que estava muito cogitado, e era um curso que dava uma prospecção financeira interessante, e eu decidi, sem realmente avaliar se era o que eu gostaria. Entendi. Fiz. Terminei, trabalhei um tempo, trabalhei, na época era em Itatiba que eu fiz o meu curso, na Universidade de São Francisco, e percebi que não era o meu perfil, porque eu sou muito comunicativa, eu sou uma pessoa que não serve para ficar restrita somente ao escritório, tudo bem, ao pensamento mental, mas o fundamento da análise de sistemas que eu adquiri é fantástico, porque eu aplico isso na minha vida até hoje. A visão sistêmica que eu adquiri. E aí, depois disso, eu decidi, então, vim para Socorro, depois me casei, e depois acabei ficando viúva, e quando depois eu fui fazer matemática e estatística na Federal de Lavras, também concluí. Foi um curso que eu gostei bastante, gosto. E depois eu fui para engenharia ambiental, porque era realmente o que eu gostava. Eu estava envolvida com o Grupo GEA em Socorro. Isso, exato.
a gente trabalhava muito a educação ambiental com as escolas, com os parceiros, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e isso eu vi. Então eu pude ver que era realmente o que me dava prazer em trabalhar, né? Uhum. Aí eu fui para a Unicamp, na Engenharia Química, fiz o meu curso, mas em paralelo eu fiz alguns outros cursos na Geologia, e foi lá que eu conheci o professor Bernardino, uma excelente pessoa, professor, que me deu a oportunidade de trabalhar com outros professores fora. Exato. Da universidade, professor Centeno, do Instituto de Patologia das Forças Armadas Americanas, professor Ole Celinos, da Serviço Geológico da Suécia, e aí a necessidade de aprimorar o inglês. Aí foi o pontapé inicial. Exatamente. E me preparar para ir ao Canadá, para morar no Canadá, exigiu também aprender um pouquinho do francês. Sim, é isso que eu ia te perguntar, porque na verdade o Canadá, ele é um país até atípico, né? Ele tem 2 línguas oficiais. Exatamente, porque ele teve 2 colonizações, a francesa e a inglesa. Exato. Então nós temos, oficialmente, todos os departamentos do governo falam inglês e francês. As crianças têm opção de estar aprendendo o inglês e francês. Uhum. Tem locais que somente o inglês é opcional, porque nem sempre é obrigatório. Sim. Mas os departamentos todos falam inglês e francês. São bilíngues, vamos dizer assim. E para mim isso foi um acréscimo, né? Porque aprendeu inglês e eu aprendeu francês. Exatamente. Mas língua ingrata. Muito difícil. Mas é aquela coisa, né? Depois que você se acostuma... Agora, é difícil. Como é que foi essa adaptação? Porque, na verdade, você foi com família, né? Com as filhas. E, aliás, os seus 2 gatos. Ah, sem dúvida. Que, aliás, você não pode chamar de gato no francês, porque gato é bolo, né? Gato é bolo, é gâteau. A gente chama de chá. Chá é gâteau, é gato. É isso mesmo. No princípio, eu havia me preparado, estava me preparando somente para eu sozinha. Exato. Mas depois que eu passei pela entrevista, que toda a documentação foi aprovada, isso levou 3 anos. Tá? Poxa vida, então... Desde quando eu fiz o protocolo do processo, até quando eu fui chamada para a entrevista, isso levou quase 3 anos. E quando eu passei pela entrevista, e eu tive que fazer uma entrevista em inglês e francês, tive que me preparar para isso, então... Logo em seguida eles viram as meninas e disseram, não, elas podem vir com você não precisa colocá-las no processo posteriormente. Agregue agora e vocês 3. Exato. Então, isso levou um pouquinho mais de tempo para que a gente pudesse ir. E então as meninas cada um tinha seu gatinho, né? E como é que eu ia deixar os gatinhos? A gente já tinha tirado os gatinhos da rua. Seria uma hipocrisia da minha parte tirar e abandonar. Exato. Então falei, bom, se fosse um filho eu pagaria para levá-lo. Então vai 2 filhinhos peludos. E então eu levei os 2 gatinhos, as 2 filhas, e aí chegamos. No início é uma mistura de sentimento, porque você chega num país sem referência bancária, sem referência geográfica. Exatamente. Ainda tendo os meus documentos para serem traduzidos e validados, até mesmo os meus diplomas para serem avaliados, porque eles não tinham sido avaliados. Entendi. Aqui no departamento do Canadá, que na verdade era em Buenos Aires, quando eu fiz o processo, eles avaliaram que eu tinha potencial para ser uma pessoa que contribuísse à sociedade do Canadá. Entendi. Chegar lá, levar os meus diplomas e dizer, olha, você está apta a ser uma analista de sistemas, ou uma matemática, ou uma engenheira de ambiental, isso era outra coisa. Nós temos como se diz aqui, eram outros 500. Exato, ele tem que avaliar realmente se a grade curricular batia ou não batia. Bom, conclusão, eu só podia trabalhar como analista de sistemas, que era a profissão que eu não queria. Que eu não estava nem né, com a reciclagem em dia. E então foi um processo, eu tive que aprimorar o francês, as meninas foram imediatamente para a escola francesa, já sabiam o inglês, porque eu mesma, eu dava aula de inglês aqui, então eu ensinei a elas. E até hoje elas praticam, são muito bem no inglês. Eu acho que essa base que eu dei foi bem importante.
e foram para a escola de francês. Eu também fui para a escola de francês, porque eu não tinha condições de me comunicar com as pessoas. E eu decidi exatamente ir para a província de Quebec, porque a província é francesa. Mas as pessoas me perguntavam, por que você não vai à província inglesa, British Columbia, Alberta? Porque eu quero estar na zona de desconforto, eu quero descobrir o meu potencial. E é exatamente, eu vou para a província francesa para aprender o francês, para ver como é isso, porque na outra eu já tinha estado, né? Já tinha vivido uma experiência. Mas é um desafio. Com certeza. E aí eu fiz o curso de francês, isso levou 3 estágios de 2 meses cada. Não estava ainda, né, perfeito, mas eu aí ingressei. Como eu não pude trabalhar na área de engenharia ambiental, eu ingressei num curso de gestão e prevenção ambiental, lá mesmo. E então era um curso intenso e francês o tempo todo. Eu chegava exausta. Imagino. Em casa, porque é muita informação em outra língua. Sim, exatamente. A gente estudar na nossa língua já é exaustivo, imagina em outra língua. Porque aí você tinha o problema do curso, propriamente dito, né? A grade do curso e o problema da língua. Da comunicação. Da comunicação, exatamente. E isso era muito difícil. Você falar uma coisa, às vezes as pessoas não entendem a questão de pronúncia. Olha, mas tudo bem, foi superado. Há quanto tempo você está no Canadá? Faz 8 anos. 8 anos já? Puxa 8 anos. O tempo avoa, né? Com certeza. Dia 8 de agosto agora fez 8 anos. 8 anos de... bom, hoje, apesar de tudo, você já está trabalhando, já foi declarada apta, né? Pois é. A ajudar o Canadá a crescer, inclusive. Né? Eu fiz esse curso e depois, logo em seguida, eu fiz o mestrado também. Eu fui para a Universidade Sherbrooke, mudei de cidade, fiquei 2 anos e meio, e foi um trabalho bem interessante, Luiz. Tudo que envolve meio ambiente me atrai bastante. Exato. E esse trabalho era ligado à qualidade de água potável e casos de câncer. Então, isso foi bem interessante, foi um trabalho que me acrescentou bastante. Entendi. E me permitiu depois trabalhar com o Conselho Regional de Meio Ambiente na capital do país. E daí eu já estava trabalhando quase que para o governo. Exato. Mas eu não sei se era o meu perfil de ficar fechadinha no escritório. E ali você corre o risco de virar uma secretária de projetos. Entendi. Que, na verdade, eu sinto que era um pouco limitante para mim. Exato. Mas foi bom. Não, acho que toda experiência é válida. Sem dúvida. Aí, é claro, você foi buscar, né, o seu lugar ao sol. E falando em sol, conte um pouquinho sobre o clima do Canadá, porque o clima do Canadá ele é um pouco austero, né, vamos dizer assim. É um país nórdico, né? Exatamente, eu diria, não diria nem austero, eu diria terrível. Olha... Na verdade, a gente tem todo um preparo para isso. Exato. O verão é muito curto. Nós estamos agora no final, nós estamos agora no outono, então as folhas estão todas vermelhas, é lindo, é muito lindo, mas a temperatura hoje, a minha filha me informou que está -2. Puxa vida. Hoje. Outono. Quando chega dezembro... Está assim um friozinho. Um friozinho básico. Muito básico. Porque a gente chega a -40. Exatamente. Então, isso já é quando? Dezembro. Quando nós estamos no alto verão no Brasil, né? 40 graus positivo. Lá está 40 negativo. Exatamente. Então, a gente... tem o quê? Aí é o período das nevascas, é janeiro, fevereiro, até o início de março é o risco das nevascas, é horrível, o carro fica atolado de neve, a gente chega a ter meio metro de neve, tem que levantar meia hora antes só para cavar o carro. Só para tirar o carro da neve. Você não acredita, eu ando com uma pá dentro do carro para tirar a neve. Puxa vida, é uma situação diferente. Você tem que ter aquelas vassouras de pelo assim para limpar o vidro. Então, o inverno, mas dentro de casa é tudo muito tranquilo. A gente fica de camiseta, vestidinhos, porque é tudo aquecido. Sim. Isso, a eletricidade é alto consumo no país em função disso. O que é triste é que o dia começa, assim, escurece muito cedo
e amanhece muito tarde. Então 4 horas da tarde eu tenho a impressão que já é 8 da noite, de tão escuro. Entendi. E de manhã você vê 9 horas da manhã, parece que é 7, 6, 5:30. Exato. Então isso... Mas nesse período, Luiz, ao contrário de nós, aqui no Brasil dá uma chuvinha, a gente já quer ficar em casa, Exatamente. né? No Canadá, não. Nós trabalhamos intensamente. Então, é o período que as pessoas trabalham muito. Porque quando chega o verão, elas vão aproveitar, elas vão para os parques, elas vão para as praias, elas vão viajar, elas vão para outros países, porque é o período de verão. Quer dizer, na verdade, eles sabem aproveitar muito melhor o verão. Exato. Que é algo raro para eles, né? Do que a gente, que praticamente tem verão quase que... 90 dias de verão, você acredita? 90 dias de sol, mas aí é terrível, porque o sol nasce às 4 da manhã. Eu não consigo dormir. E ele vai se pôr às 9 da noite. Exatamente. Então o dia é muito longo e também cansa a gente. Sim, com certeza. Gisele, agora 11 horas 20 minutos, nós vamos no nosso apoio cultural, nós já voltamos para a gente terminar essa questão da sua apresentação e depois falar da tua expertise, né, que você está colocando no Canadá e eu diria talvez até mudando o perfil do canadense, né? Quem sabe, por que não? Com certeza, né? Por que não? Já voltamos já, 2 minutinhos.